Bora nela. Ele já acertou o tema? Não. Tá tentando caçar alguma coisa aqui. Mas não vai ser esse aqui, as pessoas como indivíduos? Era isso, nada. Leite andou, então, vai. Leite andou. Ação. Sérgio, vaca não dá leite. Você tem que tirar. Eu tenho que tirar. Quem é que tira o leite lá da fazenda, Sérgio? Lá são várias pessoas. Cada qual com a sua peculiaridade, cada qual com a sua singularidade. Se nós entendermos um pouquinho como nós precisamos tratar esse assunto interno, talvez a gente faça uma equipe mais engajada, que mais entregue. Então aí eu devolvo a pergunta para vocês. Realmente é possível tratar todo mundo igual? Cada indivíduo? Antes deles responder, eu queria que você faça uma coisa para nós. Você tem lá os seus, seu grupo, seu time. Você consegue lembrar 2 colaboradores seus que são totalmente diferentes, a forma de você lidar com eles? Tem um que você tem que lidar dessa forma, e tem um outro que você lidar dessa forma, você ferra eles, tem que brigar de outro. Você dar um exemplo desse para nós? Não, sim, eu acho que isso é bem legal, né? Nós temos pessoas lá que, se você chegar com uma brincadeira e puxar uma conversa com uma brincadeira, ele pode estragar o dia dele e o seu também. Porque ele gosta das coisas bem ditas, o que é que precisa ser feito, quando, de que forma, o que eu estou contando com ele, como é que eu vou entregar esse resultado. É um tipo de pessoa que gosta das coisas já bem encaixotadinha para a rotina. Porém, tem uma outra pessoa, se você chegar querendo passar o que precisa ser feito, ela gosta de participar das decisões. Ela gosta de desenvolver as tarefas junto. Ela gosta de ser envolvida nas decisões. Todos trabalham na mesma equipe e a sua maneira de adentrar com qualquer assunto são completamente diferentes. Então tem gente que odeia brincadeirinha, tem gente que adora falar sobre time de futebol, aceita tirar sarro, tem gente que não aceita. Perfeito. E muitas vezes, você querendo ser legalzão com todo mundo, ou igualitário, você acaba querendo brincar com todo mundo, mas tem gente que não gosta de brincadeira, é o jeito dele. E tem gente que se abre muito bem. Se você faz uma brincadeira, aceita até você fazer uma brincadeira do time dele que perdeu ou do seu que ganhou. Mas tem gente que não suporta esse tipo de coisa. Então veja, num universo pequeno de pessoas, que é o que eu trabalho, são mundos totalmente diferentes. Tem gente que adora que você pergunte da família dele. Tem gente que acha que aquilo é invasão de privacidade. Perfeito. Então você realmente precisa entender que as demandas e as necessidades das pessoas são diferentes, e muitas vezes a gente quer atender às nossas necessidades, mas na realidade, quando você quer liderar, você deve atender às necessidades do seu cooperador. Então a função, você está dizendo que a função do líder é se moldar a cada colaborador e não tentar que o colaborador que não é do jeito dele passe a trabalhar do jeito dele. Exato, né? Nesse momento que nós estamos construindo esse podcast, cada um de nós temos um perfil. Nós chamamos isso de líder situacional. Ou seja, a minha maneira de encarar um podcast é um pouco diferente do Valias. O Ricardo é um pouco mais brincalhão, o Vieira mais brincalhão. Cara, isso não faz dele nem pior nem melhor que eu. A mesma coisa que acontece com os colaboradores. Então não é possível tratar todo mundo da mesma forma. Por isso que o tema liderança é tão complicado. Se fosse fácil e fosse uma regra retilínea, era só você ler um bom livro e ir lá e aplicar e estava acabado. Mas isso não existe. Na realidade, a sua liderança, a minha liderança, ou de qualquer um que está nos ouvindo, ela tem que ser adaptada pela maturidade do seu colaborador, do seu cooperador. É a maturidade, a maneira como ele vê as coisas que faz com que você tem. Tem pessoas que precisam ser comandadas mesmo. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém se ofende por isso. E tem gente muito boa que, se você quiser comandar, ela vai dizer aqui: não, estou indo embora, vou procurar alguém que me valorize pelo que eu assumo de responsabilidade. Então isso deixa claro
que essa questão de tratar as pessoas como indivíduo, ela é extremamente importante na liderança para qualquer time, de qualquer setor. Essa é a minha visão. E é por isso que eu não concordo com a frase de trate os outros como você gostaria de ser tratado. Também não. Né? Isso é muito batido, né? E não faz Achando sentido. uma frase errada. Trate os outros como eles gostariam e querem ser tratados. Isso é ser individualista, é você tratar as pessoas como indivíduo. E para isso, não existe a liderança de longe. Tem que ter a proximidade, tem que ter empatia, tem que perceber o que as pessoas gostam ou não. Porque, principalmente no agro, as pessoas lidam com lotes, com talhões, com populações, né? Ah, não, é o lote cabeceira, é o lote fundo, é o lote 1, é o lote 2, é o talhão tal, mas aquilo ali é composto por indivíduos. Então, até na pecuária, a gente já está tratando o indivíduo. Quando veio o confinamento de boi há 15 anos atrás, não tinha a preocupação com o indivíduo que tem hoje. Hoje o boi está chipado, está controlado, o ganho de peso é individual, não é? E as pessoas, muitas vezes a gente quer tratar as pessoas como um lote. E elas não são um lote. Isso é o grupo que trabalha na agricultura, isso é o grupo da ordem. É como se fosse Eles querem dominar até individualmente, né? Hoje a turma, o lote, a equipe. quase todo mundo, muitas vezes trabalha com colares que identificam o estado ruminal do animal, do Exato. indivíduo, para comparar com o grupo. E na hora que você olha para as pessoas, você quer tratar todo mundo como se fosse um rebanho. Exato. Aí é que as coisas não dão certo. Exato. Ela que vem. Como é possível capacitar, instruir, ensinar um líder ou os próprios indivíduos de um grupo a fazerem a leitura do outro? Porque nada mais quando a gente fala que você chega para liderar um grupo, a gente já está bem acostumado, né? Você chega, você bate o olho no... Você chegou numa festa, né? A primeira coisa, eu cheguei num lugar, abriu a porta, eu já identifiquei. De cara, você bate o olho, você vê os grupos. Ele sempre vê. Tem um grupinho que tá conversando ali, outro aqui, tem um que tá vestido de um jeito, outro de outro, tem um estilo. As tribos, né? Vê as tribos, exatamente. E ali, quando você vai andando, às vezes até parado de longe, vendo o jeito que um sorri, o jeito que um tá se expressando, um fala mexendo a mão, o outro é mais quieto, um tá olhando para baixo, o outro já tá mais acelerado, a gente começa a ler, assim, ó, aquele cara ele é mais extrovertido, aquele é introvertido, aquele ali, e a gente vai deduzindo pelas experiências que nós já tivemos, né? E tentando traçar um perfil de cada pessoa. Sempre assim, eu vou tentando ler. Porque ele dá para fazer uma brincadeira, esse não dá. E às vezes a gente até surpreende, erra um pouquinho. Mas só é possível fazer essa leitura após vários anos, meses ou experiências de trabalho, onde você foi errando e acertando, até você calibrar o seu sensor de indivíduo, né, para você fazer essa leitura. Ou tem como, quem nunca fez uma leitura, chegar a fazer assim, olha, eu quero que você chegue nesse grupo agora e trate cada um individualmente do jeito que cada um tem que ser tratado. Como funciona isso? Vou te Para começar do zero, vocês não têm Vou experiência. te mostrar aqui um exercício que eu e o Sérgio de vez em quando fazemos. Você analisar cada indivíduo da sua equipe. Lista o nome. Então põe aqui o nome de cada um. E você olhar o nome, a pessoa, o comportamento, o gosto de cada um. E hoje você tem um exercício que chama matriz de competência, que você pode colocar cada indivíduo num quadrante de acordo com a avaliação que você faz dele. Então o fulano, como é que é o fulano? O fulano é assim, assim, assim. Ah, eu vou colocar ele aqui. Então o fulano é o cara que eu preciso acompanhar mais de perto, eu preciso estar mais junto, ele chegou agora, tem mais dificuldade. Então ele é o cara, vamos classificá-lo aqui como o M1. Você tem um outro que você vai falar assim, rapaz, tem que fazer aquele exercício, aquele serviço, ele viu para você, já está fiz. Então esse cara é um outro nível. Então você vai analisar por indivíduo, por pessoa, por característica dele. Você vai parar, sentar, pegar um papel, uma caneta e pensar em cada um. Fulano é assim, fulano. E você vai ver uma coisa interessante. Quando você fizer essa classificação, você vai ver que você gosta de ficar com um grupo específico. E o seu problema está num outro grupo que você não gosta de ficar. Porque é um grupo que te exige mais, é um grupo que você tem que estar mais perto, que você tem que ter mais paciência, te desafia mais. E aí você faz uma análise individual do todo, do grupo. Aí você vai ver quantos por cento da sua fazenda
está com mais necessidade sua, precisa mais de você, quantos por cento você não precisa. Então tem como você fazer uma análise, tem ferramentas hoje para isso. O organograma, você pode fazer um organograma e distribuir os indivíduos do organograma. E de repente você fazendo uma análise, fala assim, cara, eu estou pensando num troço aqui, o Valias está trabalhando com o Ricardo, mas os dois não dão muito certo. Eu vou colocar o Valias trabalhando com o Fernando, vou deixar o Ricardo sozinho, né, para ajeitar. Então, é possível. Mas para isso tem um segredo. Sabe qual que é o segredo? Gostar de pessoas. Exato. Gostar de pessoas. Esse é o segredo. E sensibilidade, né? Para ter sensibilidade com isso, tem que gostar de pessoas. Gostar de pessoas. E tem muitas ferramentas. O Ricardo falou de uma ferramenta. Tem ferramentas que nos ajudam a fazer um diagnóstico, né, inicial, mas o tempo é que demonstra os comportamentos. Os comportamentos vêm das preferências das pessoas. Então você coloca, tem matriz de 4 quadrantes também de estilo. O estilo da pessoa, detalhista, não detalhista, com foco no resultado ou impacto em pessoas. Por exemplo, uma matrizinha. Todos nós aqui vai cair num quadrante de preferência. Todos. Mas mesmo assim, você segregou esse grupo, dentro do grupo vai ter individualidade. E essa individualidade, ela só vai ser percebida com presença, com proximidade. Por isso que o organograma exige num número quantos liderados uma pessoa consegue ter. Que eu posso pôr 200 pessoas abaixo de alguém no organograma. Como muita empresa que tem fábrica tem. Eu respondo por 200 pessoas, beleza. Então, com 200 pessoas lideradas por uma pessoa, qual a possibilidade que esse líder tem de sentar e conversar, fazer uma reunião 1 a 1 com cada um em um ano? Meia oportunidade. E alguém faz alguma coisa com meia? Não. Oportunidade, né? Porque com meia... Uma meia você tem um pé quente, outro frio. Uma coisa, né? Um par. Uma meia não adianta, tem que ser 2 meias. Essa individualidade não ajuda muito, a gente andar de uma meia. Você hoje está falando muito de presença, né? Interessante, muito mesmo. Você falou muito a importância da presença. E sem essa presença não tem como tratar o indivíduo, né? Sem o olhar. E eu acho que respondendo a pergunta inicial ali do Viana, que ele foi muito assertivo na pergunta, é possível você chegar num ambiente, em pouco tempo você conseguir ver as tribos e ter certeza do que está acontecendo ali? A minha resposta, depois os meus colegas vão complementar, é não. Muitas pessoas acreditam que eles têm o 7º sentido capaz de captar qualquer coisa. É tudo ilusão, velho. Na realidade, nós precisamos de tempo, nós precisamos de presença, nós precisamos de amadurecimento, porque nós precisamos capturar as coisas reais e não as imaginárias que nós temos. E muitas vezes a primeira impressão pode ser muito boa de uma pessoa, ela nem é tão boa assim, ou o contrário. Você acredita que o cara foi grosso para você, mas simplesmente é o jeito dele. Ou seja, então há que dedicar tempo para você formar uma opinião. E o Valias tem até um livro que ele pode citar um pouquinho aqui, como ele entendeu esse livro, acho que é bem legal, vou deixar para ele falar, porque você precisa realizar mudanças, mas é impossível você se tornar um político que muda todo o seu repertório. Um prefeito chega numa cidade nova, no dia seguinte está todo mundo demitido. Isso não é possível numa empresa. Se você não entende o que está acontecendo ali, tomam decisões embasadas em dados, que são informações coletadas de uma forma correta, ao ponto daquilo gerar confiança no que você vai fazer, é muito arriscado. Então, realmente, para mexer com pessoas, há que se ter proximidade, há que dedicar tempo, há que dedicar amor, paciência, dedicação, entender, dar um passo atrás, aproximar de novo, recuar. Então, assim, é a frase que o Ricardo fala muito, né? Para mexer com liderança, não basta você ler bons livros. Você, de fato, tem que gostar de boas e pessoas, às vezes, difíceis. Porque são as pessoas difíceis que te moldam. Elas te fazem ser melhor. É o desafio que nos motiva na liderança. E eu posso falar isso de carteirinha, porque eu sei bem os desafios que a gente está enfrentando. Mas isso é o que molda a sua carreira, a minha carreira, a carreira de qualquer um, que quer expandir nessa área aí de liderança. E é muito legal o livro que o Sérgio está comentando, que é Os Primeiros 90 Dias, né? Quando há uma mudança em algum organograma, por exemplo, assume-se uma posição nova,
um grande erro, até o Sérgio comentou conosco aqui, é sair mudando tudo. E que inclusive é um erro que os políticos cometem, né? Que eu vou tirar só porque você era do outro, não é porque você não está bem ou não está performando, nada disso, Nem né? por uma análise incorreta. Nada. Ele só quer tocar. E em qualquer time vai ter pessoas melhores, outras que precisam de ajuda e outras que devem sair. Qualquer time, né? Então, quando a gente tem uma mudança em organograma, por exemplo, os primeiros 90 dias são fundamentais. E se a gente dividir esses primeiros 90 dias em duas partes, a primeira parte é observar, é entender o sistema, é conhecer, por mais que você pertença àquela organização há muito tempo. Mudou o patamar, mudou tudo, né? E aí, a segunda metade desses 90 dias precisa de ação, sim. Aí sim, pode acontecer alguma mudança, pode... Por quê? Para dar o tempo que nós falamos aqui, né? De conhecer as pessoas, mas não ter só a foto. Sabe? Isso é intencional, tem que ser trabalhado dessa forma, para não cometer injustiça. A injustiça tanto é pegar uma pessoa que poderia performar bem e tirar, ou o contrário, trazer uma pessoa que vai ser um desastre, que era ótima naquela função. No agro, a gente comete um erro grande. Todas as empresas, ou praticamente todas que eu visito, cometem esse erro. Às vezes a empresa valoriza um bom técnico e ele é um trabalhador voo solo e coloca um excelente técnico para gerir pessoas, mas ele não tem um amor pelas pessoas. Ele construiu a carreira dele sozinho. Ele é um técnico. E não que um técnico não possa gerir pessoas, não é isso, é o perfil. E aí mata-se, assassina-se carreiras e equipes, porque esse cara poderia ser um gênio, onde ele é bom, né? E eu faço uma leitura errada, trago ele para cá, mato a carreira dele e destruo a equipe. Mais do que fazer uma leitura errada. Eu tenho um desejo errado. Ou um desejo errado. Que é o que ele vai resolver o meu problema. Isso. Da falta de gerência de pessoas ali. E ele é um cara muito bom nisso, pô, quem sabe... Ele, né? Tem que ser, não, ele vai dar certo ali. Ele é bom pra caramba. Ele é bom. Depois ele é bom aqui. Ele é bom porque é um desejo, né? Eu adoraria complementar essa conversa, porque nós, na liderança, vocês aí que estão assistindo com a gente, ouvindo, nós cometemos um erro muito comum. Nós confundimos a todo momento e nós não damos a devida diferença. Quando a gente fala em indivíduo, eu posso e devo transferir muita autoridade para pessoas dentro da minha equipe. E isso é bom. Eu te dou autoridade para fazer isso, tá? Mas as pessoas esquecem que responsabilidade não se transfere. Você continua sendo responsável pelo aquilo que você delegou ao outro. Isso é muito importante, porque você precisa ter uma visão muito boa dos indivíduos, porque você está arriscando também o seu pescoço. Porque tem coisa, se algo der errado, ele apenas tinha autonomia para fazer, mas a responsabilidade é sua. Então, responsabilidade a gente não delega. Eu escolho alguém que me representa. Por isso que é tão fundamental a gente olhar para o indivíduo na hora de fazer as escolhas. E não fazer aquilo que é muito comum. Vou fazer isso que eu vou ficar bem com a minha turma. Pode ser um tiro no pé. Então, assim, liderança é algo mais do que apenas ser bonzinho ou estar de bem com a turma. É fazer as escolhas certas na hora certa, porque a responsabilidade é minha. Eu delego a autoridade, mas não a responsabilidade. E muitas vezes as pessoas esquecem disso. E elas passam por isso, e quando a coisa dá errado, elas falam, não, mas não era eu. Não, Foi ele. não é Direto. ele te representa muito dentro de uma equipe, da minha visão. E gozado, né, Sérgio? Quando a gente vai contratar, a gente busca o indivíduo, né? Aí vem o currículo do indivíduo, vem a análise do indivíduo, vem a conversa do indivíduo, vem tudo do indivíduo. Pesquisa, né? Tem empresas que fazem a pesquisa no CNPJ, antecedentes criminais, tudo do indivíduo, tudo indivíduo. Aí joga ele dentro da panela e aí trata no grupo. Perfeito. Interessante, né? Passou da porta pra dentro, veio no corredor, abriu, soltou. Caiu dentro da panela. Aí a mulher roda tudo. Mas é bem legal isso que o Ricardo está falando, e fica aí uma deixa para a gente marcar aí. Como contratar? A diferença entre contratar e recrutar é um próximo podcast que vale a pena, porque as empresas estão mudando. Hoje elas estão avaliando muito mais do que a grade escolar, o seu currículo, o seu mestrado, o seu doutorado.
As empresas que estão tendo mais sucesso mudaram o perfil de contratação. E de inserção, o onboarding. E de inserção no trabalho. Exatamente. É muito diferente, elas estão revolucionando o mercado e os resultados aparecem muito mais fácil. É. Porque ensinar alguém a fazer algo igual que a minha empresa precisa ser feito até que é fácil. Mas moldar as características, né, o soft skill que a gente fala lá, qual que é a ética dessa pessoa, quais são os valores dela, isso é muito difícil. É muito difícil. Então hoje, essa parte de olhar para o indivíduo é fundamental para ver se o indivíduo tem ligação com a cultura da minha empresa. O cara que eu estou trazendo aqui, ele tem aderência à nossa maneira de pensar? O cara, para sentar nessa mesa aqui, às vezes ele precisa ter alguma aderência nesse assunto. Porque não dá para a gente sentar aqui com um cara que acha que tudo que nós fazemos é totalmente errado. Se for para montar uma discussão e tiver nível de... é até legal. Mas a gente está começando a falar de liderança com alguém que pensa totalmente diferente, que o negócio é descer o chicote, que o negócio é cortar pescoço, Não tem é fazer conversa, pressão, é meta, sangra onde puder. Cara, isso não vai dar certo. Isso nunca deu certo, mas até 20 anos atrás ainda as empresas sobreviviam. Hoje não sobrevivem mais. É um voo de galinha, né? Muito curto, e a empresa acaba. Perfeito. Concordo. O Valias estava falando mais cedo o quanto essa nova geração gosta de ser tratada como indivíduo, gosta de ter essa parceria, essa conversa, esse envolvimento, né? E nossos filhos, nós estamos aqui na casa do Valias, estamos observando como é que ele trata os filhos dele, né? Olha, ele vai num, ele abraça um, ele sabe a característica dele, sabe o desejo dele, conhece aquilo ali, larga o outro. Essa juventude nova, ela vai revolucionar muita coisa. Ela vai mostrar muita coisa boa, muita coisa diferente. E nós vamos ter que encaixar, porque é o momento deles, é a hora deles, é o século deles, né? Nós vamos estar passados. E vamos aprender com eles. Estamos aprendendo Quem com eles. tiver olhos de aprender e não Exato. tiver vaidade de achar que é o mais velho, que é o chefe, que é o dono, que é o pai, Que é o tema de Aprendo. outro podcast, gente. Né? As novas gerações. Muito legal. São melhores, piores ou são diferentes? eu já anotei que tem 38 próximos temas. A série deu 28, mas deu 10. Então, gente, vocês vão... E o que é legal, né, nessa conversa, caminhando aí, não sei bem se nós vamos encerrar aqui, mas eu tive observando isso, né, e falando de filhos, graças a Deus, aqui nós todos tivemos essa oportunidade, né, olha como hoje a presença dos pais na vida dos filhos tão diferente dos nossos pais, dos nossos avós. Eu estou dizendo isso porque eu posso contar, talvez, na minha mão esquerda, quantas vezes o meu pai disse eu te amo para mim. Mas se eu perguntar para os meus filhos quantas vezes eu já escrevi, falei para eles, muda. A geração muda, o conceito muda. Sabe por quê? Porque eu quero estar presente na vida dos meus filhos. Eu quero tratar eles como indivíduo. Exato. E eu quero que eles guardem de nós essa lembrança. Eu acho que isso é um conceito. É. Assim, quantas vezes a gente ouviu o Ney falar, cara, eu nunca abracei minha filha. Caramba, Sim. que prazer que é dar um abraço no filho, sentir um abraço. Então, assim, eu acho que isso a gente aprende, mas a gente demonstra, e nós precisamos levar para os nossos colaboradores, que nós precisamos aprender a tratar bem as pessoas da nossa casa, para depois tratar bem quem trabalha com a gente. Excelente. É impossível você ser bom no trabalho e um monstro na sua casa. Excelente. Assim, seria o meu conceito final de tratar indivíduos como indivíduos, inclusive os indivíduos da nossa casa, os nossos parentes mais próximos, a nossa família. Começar por ela, né? Eu acho que é a base, o primeiro passo. A era da cobrança, a era da exigência, a era do danar, tem que ser substituída pelos gestores para uma era de elogiar, né? De se comprometer, de envolver. Temos que trocar isso aí. O que não significa não cobrar. Muito diferente. Agora, elogiar em público e cobrar individualmente. Elogiar em público, cobrar... Isso é lei, né? Uau, é lei. Isso é lei. É lei. Muitas vezes isso é invertido. Eu elogio só pro Ricardo e cobro o Ricardo na frente de todo mundo. Nossa, isso é um crime. Né? E acontece. tiro no pé. E acontece. Agora, Sérgio, puxando a parte pessoal, eu tive uma grande honra, porque o meu pai foi um cara à frente do tempo dele.
Meu pai era um cara que beijava a gente, Que legal. que andava abraçado. Muito do carinho que eu tenho com meus filhos eu aprendi com ele, sabe? Então, pra mim é uma coisa normal. E eu nunca tive vergonha de tomar a bênção do meu pai e beijar ele na frente dos meus amigos. E um dia um amigo em comum nosso viu e falou assim, cara, como eu queria que meu pai fosse assim comigo, como eu com os meus filhos. Eu tive a dádiva de aprender com ele. E não tinha como ser ruim, ele no caso, né, com as pessoas. Morreu novo, com 55 anos, tem 30 anos. Eu chego na nossa cidade e invariavelmente alguém vem falar dele. Que eu legal. comento com os meus filhos, nós somos as marcas que deixamos nas pessoas. Eu posso ser ótimo para um e péssimo para outro. Depende da marca. E isso está muito em tratar como indivíduos. Né? E é uma coisa que meu pai falava. Eu tenho 5 filhos. 5 dedos das mãos. Nenhum é igual ao outro. E é verdade. Tem conceitos semelhantes, tem cultura semelhante. E olha que é da mesma família, da mesma casa. Da mesma casa. Eu e o Vanessa temos histórias inversas. E temos respostas iguais. Olha, quando a pessoa quer, ela muda. O Alice teve o exemplo do pai, que facilitou o que nós vemos aqui, a tratativa com os filhos. Eu não tive. Eu nunca tive. Meu pai nunca encostou um dedo em mim. Meu pai nunca me abraçou, nunca falou que me ama, nunca falou que tinha orgulho de mim, nunca. Não conseguiu. Eu falo muito que hoje o Ricardo adulto entende. O Ricardo criança Meu não dedo, entendeu. exato. Então os pais não podem fazer isso com a criança. Perfeito. Com o adulto tudo bem, o adulto tem obrigação, idade, maturidade para entender. Mas a criança, o Ricardo de 15 anos, ele não entendeu. E eu consegui reverter isso. Hoje eu abraço, eu mordo, eu brinco, eu aprovo miséria com meus filhos. Falo que amo todo dia. Cheguei ontem, a minha filha deixou, se eu falar eu vou ficar emocionado. Ela deixou um bilhetinho lá em cima da cama e eu tirei foto, tá no meu celular. Pai, deixa tudo arrumado, eu saí. Não faça bagunça. Eu peguei sem conta da sua família. Não, o legal é que ela falou assim, papai, seja bem-vindo, a casa é sua, pode comer o que você quiser. Isso é muito legal, isso mostra só que a individualidade, ela tá em tudo, né? E vai ter filhos do Ricardo, que são trigêmeos, que não vai deixar nenhum bilhetinho. Isso não faz dela uma pessoa pior. Ela não é pior. Apenas é diferente. É diferente. Olhando para individualidade, para ele que teve 3 filhos da mesma gestação, cada um ainda é uma. Então assim, olha, e agora você acha que numa empresa as pessoas podem ser tratadas da mesma... Sim, da mesma... pode, né? Nós 4 temos 10 indivíduos nas nossas casas. Aqui tem 10 filhos, aqui nós temos 10 filhos. Lá em casa é a mesma coisa também. Meu pai sempre na correria, né? Aquela família tradicional, né? A mãe cuida da casa, meu pai trabalhando, sai lá às 5, 6 horas da manhã, pegava o ônibus, ia com o ônibus da empresa para o serviço, dava 6 horas da tarde, 6h30 estava chegando, chegava cansado, a gente, mais ou menos, ele cobrava, tinha dever, não sei o que, tal, e ali foi. E ano após ano, né? Passando. E é engraçado porque realmente no dia a dia, como que eu faço com os meus filhos? Talvez a maneira que eu gostaria que ele tivesse tido tempo para fazer. Não é porque ele não queria. Era outra época, outros desafios que foi o jeito que ele conseguiu tocar durante a infância. Ele tinha que fazer aquilo. Ele cumpria a missão dele ali e pronto. Então, esse fato de realmente cada um dentro de casa pensa de um jeito, você tem que abordar o bom dia diferente para um e para outro, não é porque você gosta mais ou menos, mas longo, né? A criação é muito longa. Aí eu fui criado por um homem que nasceu em 1930. Meu pai nasceu quase 100 anos atrás. E eu fui criado por ele. O meu pai foi criado por um homem que nasceu em 1800, qualquer coisa. Então é muito longo. Agora, uma coisa que nós temos que frisar bem aqui, e é legal aí, né, pra gente saber, embora as pessoas são indivíduos e precisam de tratamentos diferentes, existe algumas coisas que nós precisamos deixar claro. Por exemplo, os meus valores não podem mudar de acordo com o meu funcionário. As minhas atitudes não podem mudar. A maneira de eu chegar, de eu sair. Mas entendam, né, o que nós estamos dizendo aqui
Não é para você tratar alguém bem, alguém mal. Não, Um pode, o outro não pode. Então, não é a mesma coisa deve valer para todos. Isso é muito, então, essa igualdade que a gente tem de valores, isso não pode mudar. Isso é seu. O que nós estamos tentando levar aqui não adianta você ser o mesmo para todo mundo, mas você não pode mudar os seus conceitos de acordo com quem senta na sua mesa. Exatamente. Eu sei o que vocês querem. Não, valor, valor, né? Muito bom. Valor é o que a gente não abre mão. Se eu não abro mão, é negociando, não vai mudar. Não vai mudar. Agora, com o mesmo indivíduo, falando, acho que filhos nos ajudam, nos capacitam a gerir pessoas, que a gente acaba que a gente não gere pessoas, a gente gera expectativas das pessoas, né? Eles nos mostram o que é a liderança situacional. Tem momento de abraçar o filho, tem momento de ensinar, tem momento de apertar, tem momento de... Exatamente. Sabe? Então, tudo é situacional. Não existe aquele eu sou assim. Sabe? Eu estou assim, a situação está assim. E nós vamos reagir à situação, nos anteciparmos a tal situação. Isso é gestão. Essa é a beleza do feedback. Né? Exatamente. Que é um presente. Com a esposa, comigo mesmo, com os amigos. Que é o presente, o feedback. Né? Agora, mesmo assim, você não vence uma guerra trabalhando só batalhão. Cada um ali, né, na guerra do dia a dia do trabalho, cada um tem seu medo, tem seu ponto forte, tem seu ponto de melhoria, tem a sua expectativa, tem a sua ambição, no bom sentido da palavra. E isso tudo, que eu gosto muito da fórmula da confiança, que o americano, nas universidades lá, eles desenvolveram uma fórmula que eles falam o seguinte: confiança é igual a competência, ou seja, se eu falei que sei, eu vou estudar, Deus pode confiar nisso, né? Mas a capacidade de entrega, como o americano fala que é a reliability, né? Então, se eu me comprometi, eu vou entregar, mas a proximidade. Mas a proximidade não é estar próximo, ser amigo. É eu merecer fazer parte desse grupo. Eu não serei leviano ao grupo. Eu não vou participar de uma reunião aqui e falar outra coisa lá fora. Isso tudo sobre o interesse pessoal. Todos nós temos interesses pessoais, ele só não pode ser maior do que a parte de cima. E aí, aqui no Brasil, a gente até mudou essa forma, colocou vezes, porque se zerou um em cima, zera tudo. O interesse pessoal passa a ser maior. Né? Então, uma forma, estou querendo dizer com isso o seguinte: mesmo e uma grande fórmula da individualidade é não querer ser mais do que o grupo todo. Né? É não querer ser mais que o grupo todo. Porque eu destruo um grupo. Se eu começar aqui no nosso podcast a querer... Se uma das partes não pode ser maior do que o outro. Não é? Se eu começar aqui a buscar, não, eu quero ser estrela, eu quero ser isso, eu destruo esse grupo aqui. Eu destruo esse grupo aqui. E você se destrói também. E eu me destruo junto. Ou antes. Ou vai ficar só... Porque a cultura do grupo não vai mudar, os valores do grupo não mudarão. Porque o grupo não acabar. E eu quero a confiança. O Sérgio colocou uma coisa muito inteligente. Nós não estamos aqui dizendo que o indivíduo pode tudo. Exato. Tratar as pessoas como indivíduo para que ela possa se moldar à cultura, ao desejo, ao objetivo, ao destino da empresa. Né? Viana, você tem que se moldar a isso, isso e isso, porque a empresa, a cultura da empresa precisa disso. Você entendeu? Valês, né? Tratar cada um para que todos vão na mesma direção. A empresa não pode se moldar ao colaborador. É o colaborador que tem que se moldar a empresa. Mas essa moldagem que o gestor tem que tratar individualmente. E a moldagem é um esculpir de cultura. Se a minha for muito diferente da sua, nós não vamos conseguir trabalhar juntos. Né? Porque a cultura é moldada por valores. São valores. São valores. Né? Eu participei de uma reunião de um grupo, por exemplo, que a honestidade é muito importante para eles. É na veia, a vida inteira, é herança. Sabe? É trabalho, honestidade, que a gente vê muito, né, no agro. E uma pessoa que estava trabalhando lá num cargo de confiança quebrou esse valor. Ela destruiu o grupo pela decepção que o grupo ficou com ela. Você sabe? E com essa decepção foi tão grande que eles não tomaram a atitude que deveriam, porque pensaram na família da pessoa. Mantiveram. E pagaram caro por isso. Sempre. Em um grupo também.
Aí o grupo vai embora. Por quê? Nós estamos falando de indivíduo que somado o resultado é a cultura. É o vezes. Que é alicerçada no valor. Ele era que é o vezes na confiança. Como ele era zero, ele zerou tudo. Zerou tudo. Exatamente. Gostei de substituir o mais pelo vezes. E zerou. Anotar aqui. O efeito é mais forte, né? E zerou porque nós falamos de organograma, falamos de grupo, todo mundo enxergou o que aconteceu. Sim. Mas então, para ele pode. Não. Você decide, pode ou não pode? Pode ser? Pode ser. Muito bom. Colaborador, eu vou ter essa pergunta. Mas espera aí. Para você pode, para ele não? E para mim, pode ou não pode? Isso é horrível. Isso mata um grupo, isso mata uma equipe. Não é uma regra por cada indivíduo. É a adequação da forma que eu trato cada indivíduo. Muito bom. Perfeito. É isso aí, Viana. Encerramos por aqui. Muito bem. Acho que pode ser, acho que ficou muito bom. Está bem rico de informação, né? De vivência, de exemplo, de experiência. Rico de fartura, muita coisa boa. Nosso boninho aqui. Ótimo, leitinho. Muito bom, Leitinho. Próxima temporada, onde que promete, hein? No radar, se a gente fosse pensar hoje, qual seria? Teria que ser Goiás, né? Ou lá em Minas, onde é a sua Goiás ou Minas de residência. Né? Bom, Goiás está aberto ao convite. A Bahia Texas. A Bahia Texas. A gente pode marcar o Goiás, porque então eu tô um ano em obra lá, acho que não vai dar tempo de acabar. Muito bom. Goiás está vamos pro Goiás. Goiás está zona. Goiásão. Então, próximo episódio, Goiás? Goiás, fechou? Próxima temporada, né? Ô, Diago, eu tô sem Hoje. Pode ser, daqui a pouco a gente coloca.